dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não? Seja bem-vindo a mais um Manjericast super especial. Sou o Henrique Mineto, muito prazer te receber aqui e hoje nós vamos ter mais um papo super especial. Tu gosta de hambúrguer? Tu gosta aí de desenvolvimento, empreendedorismo? Cara, então hoje o prato tá cheio, porque eu trouxe aqui, sem mais enrolações, meu querido amigo, colega Adair da Olivares. Seja muito bem-vindo ao Manjericast. Obrigado, Henrique. Show de bola! Hoje vamos falar bastante coisa sobre quem tá lá na ponta da linha do food service. Mas antes, aquele pedido de sempre: curte, compartilha, se inscreve aqui embaixo e deixa um comentário, nem que seja um alô mesmo, só para ajudar aqui na nossa relevância. Isso aí, meu amigo, seja super bem-vindo. E vamos falar desse cara aqui, o Olivares, tá? Mas até um pouquinho antes do Olivares, Sim, vamos sim, lá. bora lá. Como que foi a jornada aí do Adair até chegar no mundo do hambúrguer? Na verdade, bom, beleza, pessoal? Adair Oliveira, como o Henrique falou, Olivares Burger, é, e contar um pouquinho da nossa trajetória aí, né? Agora, em dezembro, a gente vai fazer 8 anos, né, de hamburgueria. Na verdade, eu sou do mundo de telecom, desde os meus 18 anos, e aí em 2016, mais ou menos, a empresa começou a ter uma queda bem brusca, e aí a gente perdeu uns contratos que eram grandes. E eu sempre quis ter alguma coisa voltada à alimentação. Não tinha exatamente uma ideia de, olha, tem que ser hambúrguer ou tem que ser uma outra coisa. Tanto é que no começo a gente está pensando em massas pré-cozidas para poder vender para restaurantes e outras coisas, ou para consumidor final mesmo, né? Mas aí foi outras coisas. Mas eu sou do mundo de telecom desde meus 18 anos. Nessa época de 2016 teve essa queda brusca e em 2017 a gente começou a pensar em ter alguma coisa nesse sentido de alimentação. Mesmo tendo o negócio de alimentação, eu continuei com o telecom até o ano passado, na verdade, bem menos, né? Lógico, não tem como você tocar perfeitamente as duas coisas, mas até o ano passado ainda tinha algumas coisinhas e tal, mas agora eu já encerrei inclusive o CNPJ de telecom. Mas o TI ainda está na minha veia aí, né? De tanto empreendedorismo, porque a própria hamburgueria, várias coisas da hamburgueria, foi eu que fiz, na verdade, né? Então, se você for pensar em câmera, se você for pensar em elétrica, em infraestrutura, tudo isso aí eu que fiz na mão, na massa ali mesmo, até mesmo para economizar, que é uma parte aí da nossa jornada aí, que a gente pode até comentar um pouco depois. É isso aí. Show de bola! Mas vamos lá. Montastes Olivares, Hum. lá no Parque Santa Madalena. Aqui embaixo vai ter o Isso. endereço, tudo mais. Cara, e essa ideia de trazer um hambúrguer premium, trazer um hambúrguer diferenciado? Eu fui, o É negócio é bom verdade. pra caramba. Trazer isso daí para uma área um pouco mais afastada. Eu até vejo o chefe Rodrigo Oliveira do Mocotó, muitas vezes dando até Isso, umas burdoadas na galera. é. Ai, não, leva pro Tatuapé, tá? E Né? ele fala, não sai daqui, Não né? saia. É, Como que foi essa ideia? Não, vamos montar aqui. então, é próximo da minha casa, esse é o primeiro ponto, que é próximo de casa, e eu sempre gostei de hambúrguer, eu sempre gostei de algumas coisas diferenciadas, e sempre que eu queria, não tinha. Você tinha que sair para o Tatuapé, como você disse, ou outros lugares um pouco mais distantes para você poder ter uma experiência de prêmio, como você está falando. Então, a ideia é essa, é você colocar produtos de qualidade, não que outros lugares ali próximo também não tenham, não é isso, mas você colocar produtos de qualidade, colocar um atendimento legal, colocar um ambiente legal para pessoas que estão ali também, entendeu? Não é porque é um bairro mais afastado, de periferia, Parque Santa Madalena, que as pessoas não querem comer um negócio legal e estarem próximas de casa, né? Ah, não, toda vez que eu tenho que comer alguma coisa legal, diferenciada, tem que sair. Não, não precisa. Então, esse foi um ponto que a gente achou ali, né? Então, a gente conseguiu achar num primeiro ponto, na verdade, era bem menor, era 50, 70 metros no máximo, vamos dizer assim, juntando já cozinha, salão, tudo isso aí, em 2017, né? E aí, 2019 para 20 veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a pandemia foi muito ruim para todo mundo, no sentido
pessoal, um monte de coisa. Mas para negócio, para quem já tinha o delivery, como a gente tinha, para a gente foi bom com relação a negócio, né? Ou seja, nosso delivery subiu bastante nessa época de pandemia. Tanto que em 2021, finalzinho de pandemia, a gente abriu na Vila Prudente uma outra unidade. Só que a gente pensou que a faculdade, tudo ia voltar ao normal, né? Só que o normal nunca voltou ao normal. A faculdade, por exemplo, não voltou a presencial, tal. Casas Bahia, 60 anos que estava ali, fechou, né? Então, assim, ou seja, a gente ficou ali uns 8 meses, acho, e fechou. Só que quando a gente fechou lá, eu já tinha um outro salão engatilhado ao lado da onde eu tinha essa primeira hamburgueria. Bem maior, tem 130 metros, acho. E aí a gente juntou as duas hamburguerias em uma só. Aí, desde então, a gente tá lá. Já vai fazer o quê? 3, 4 anos já, né? 4 anos que a gente tá lá. É, Então é isso, ou seja, mas o porquê montar lá? Porque a gente queria realmente ter a experiência de todos os nossos amigos ali próximos, inclusive. E tem gente que não é de lá, inclusive, que vem da Vila Prudente, que vem de Ipiranga, que vem de Tipo vários eu. lugares, que vem de vários lugares para ir lá, graças a Deus, para experimentar os nossos hambúrguer, não só o hambúrguer em si, porque a gente tem, a maioria das coisas que a gente faz é artesanal, então a cebola caramelizada, o molho, o creme e assim por diante, bastante coisa que a gente faz lá, né? Não é só o hambúrguer em si, a carne em si, entendeu? Legal. E você falou um ponto interessante. Salão, delivery, é a mesma coisa? Salão e delivery é a mesma coisa no sentido de Dinâmica de trabalho, de pensar, de função, de equipe. Não, 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 não. Se você trabalhar só com delivery, você consegue trabalhar mais enxuto. Quando você tem salão, você tem que ter um caixa, você tem que ter pessoas que atendem, pessoas que servem, pessoas que lavam os pratos e assim por diante. Delivery você faz, embala, coloca na sacola, o entregador vai, leva e o seu serviço fica concentrado numa cozinha e num atendimento e dependendo do sistema que você tem, é automático até, entendeu? Então, assim, a questão de delivery e salão, se você tem só delivery, é uma coisa. E se você tem salão, a estrutura de pessoas, inclusive, é totalmente outra. Pessoas, empratamento, e aí a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Quando eu comecei em casa. Fazendo em casa, com uma chapinha pequenininha, de R$ 100 que eu tinha comprado lá. Comecei em casa, não tinha delivery em casa, era amigos mesmo que eu chamava, vamos aqui, vamos fazer um hambúrguer e tal, não sei o quê. E eu comecei assim, em 2017. No meio do meu ano, mais ou menos. E aí surgiu uma oportunidade de alugar esse primeiro salão no finalzinho de 2017, salãozinho pequeno, barato, mas com muita dificuldade, inclusive, mas tudo bem, a gente vai passar por isso. E então, assim, e quando a gente começou, eu não comecei com delivery. Quer dizer, ou seja, eu fazia em casa, depois eu fiz no salão, e no salão eu não fazia delivery no início, porque eu não sentia segurança de mandar alguma coisa para uma pessoa que eu não estava nem vendo e nem recebendo, entendeu? Porque quando Caramba. você recebe uma pessoa, você fala, oi, boa noite, tudo bem, como vai e tal, você fala, senta, tá aqui nosso cardápio, nosso hambúrguer é assim, 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 assim. Ok, você conversa com a pessoa, você explica qual é a proposta, você explica qual é a sua ideia de estar ali servindo a ela. Agora, quando é o delivery, a pessoa simplesmente vai lá, sei lá, num iFood da vida, ou no Rappi, ou na nossa plataforma também que a gente tem, ela vê, lê e pede. Ou não, né? Mas tudo bem. Mas pediu. Chegou na casa dela, a forma que chega é totalmente diferente da forma que, que é colocada no prato ali para ser servido na mesa. Então, a expectativa dela é pela foto, quando chega é aquela coisa fechada num papel anti-gordura e tal, que a gente usa. Mas assim, não é a mesma coisa. A gente teve até um caso esses dias aí de uma cliente que falou: Ah, mas eu pedi esse aqui da foto. Eu falei, moça, mas é esse aqui da foto. Só que a partir do momento que você embalou, você tem temperatura, você tem umidade, aí, ou seja, ele É perde bem totalmente a diferente, né? identidade dele de foto ali. Então, ou seja, salão você ter só delivery ou você ter salão, a dinâmica, o que você vai fazer, como você vai fazer, é totalmente diferente, não É, adianta. eu te pergunto isso porque eu até acompanhei alguns restaurantes na pandemia, prestei alguns serviços, e eu via que o cara só tinha o salão, só que ele derrapava. Quando teve a pandemia, fechou tudo, ele foi tentar ir para o delivery, ele não conseguiu. Concordo, E ele acabou até fechando. concordo, concordo. É por isso que eu te falo, quando a gente começou, eu não tinha delivery. Aí eu senti a segurança, comecei a pegar embalagens, né? Procurei um amigo que trabalhava numa hamburgueria legal,
e ele me indicou alguns contatos de embalagem, aí eu fiz a sacola, a gente fez o papel anti-gordura, né? E aí testamos embalagem para batata, que nenhuma funciona assim 100%, não adianta, né? Então assim, a gente fez vários testes. Quando a gente chegou, isso aqui pelo menos é um básico que a gente consegue. Aí eu consegui começar a fazer delivery. Quem começou a fazer o delivery foi eu, de carro mesmo. Aí tinha uma menina que trabalhava ali, que morava ali do lado, que era motoboy, e a gente falou com ela, dá pra você me começar? Aí beleza. Aí a gente começou com um, dois, três, aí veio a pandemia. Aí a gente falou, e agora? Diminuiu, a gente diminuiu um, só que a gente acabou pegando mais dois. Ou seja, na pandemia a gente já estava estruturado com delivery. Eu vi isso também. Restaurantes grandes que não tinham delivery, que não atendiam público externo, né, vamos dizer assim. E realmente tiveram muita dificuldade, muitas pessoas sendo mandadas embora, um monte de coisa justamente por causa disso. A gente, ao contrário, na pandemia a gente cresceu, não Ah, só de entregador, mas dentro da cozinha também. Dentro da cozinha era eu, um amigo meu, e minha esposa, minhas filhas trabalhavam lá também. E a gente pegou a mãe desse rapaz, do Cris, inclusive a Márcia. Ela pegou, a gente chamava ela só às vezes de final de semana. Ela começou a ir todos os dias, porque tinha todo o pré-preparo, mise en place, aquelas coisas para fazer. Então ela começou a ir todo dia, ou seja, a gente aumentou a equipe, na verdade, na pandemia para poder atender a demanda de delivery. Mas eu vi realmente, aconteceu muito isso aí. cara, e você falando de equipe, me veio uma outra coisa também. Pandemia acabou realmente virando, né, dando um cavalo de pau em gestão de restaurante, né? A questão de motoboy, que é uma coisa que direto o povo vem me perguntar, cara, eu tô com problema, motoboy, assim. Qual que é a melhor forma que você acha de conduzir esse relacionamento com essa galera? É uma galerinha. Assim, quando você tem um pessoal que você pode até chamar de amigo, né? Você consegue, é, não digo dinamizar, mas você consegue trabalhar bem, ou seja, você consegue ter confiança. Mas mesmo assim, você tem muitos problemas, né? De falta, de sair para fazer uma entrega aqui na rua de trás demorar 2 horas, ou seja, ele está fazendo outras entregas, né? Você tem a queda, né? Infelizmente, você tem policiamento que lógico, tem que ser feito, ou seja, você tem as blitz, né, chamadas blitz, então você tem que contar com essas coisas. Então, por exemplo, eu vou ter um motoboy, tá? Se você atende uma área, que essa área pode sair um pedido aqui, uma outra aqui, ou seja, você tem dois locais diferentes para você atender, o seu entregador sai para a direita e vai lá para dele voltar, ele demora 20 minutos, imagina se sair um outro pedido para esse lado. Então, um motoboy, no início, pode até ser, mas dependendo da sua estrutura, é o mínimo de dois. Então, ou seja, como que lidar com essas pessoas? Cara, eu pelo menos eu sou 100% assim, eu confio em todo mundo, até que você faça que eu desconfie, alguma coisa que eu tenha que desconfiar de você. Então, a partir do momento que eu conheci a pessoa, eu achei a pessoa legal, tem todos os pré-requisitos ali, né? Carteira de motorista, né? Moto em dia, tal, tem que ter para poder justamente ter essa segurança. Blitz parou, tá tudo aqui, ó, tá tudo certinho, tal, continua a viagem, vai embora. Então, a partir do momento que você tem essa confiança e você cria essa amizade, vamos dizer assim, você consegue manter uma equipe legal. Mas acontece muito, 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 muito de sair. Mas às vezes tinha um rapaz ali, o Eduardo, que ele ficou, o quê? Uns 4 anos mais ou menos com a gente. Ele saiu agora há pouco tempo, que ele arrumou outra oportunidade melhor, e é o que eu incentivo muito, né? Meu, eu consegui um emprego numa empresa, vou trabalhar de segunda a sexta. Tá, boa sorte, é um incentivo, na verdade. Eu não faço nada com o sentido de, não, você está trabalhando para mim, por favor, fica aqui, não vai embora. Não, meu, é melhor para você? Boa sorte, te ajudo no que puder para você melhorar sempre sua vida. Mas realmente a parte de entregador, eles têm muito assim, vamos dizer assim, que é normal da vida, né? Eu vou ali porque ali eu vou ganhar um pouquinho a mais. Sim, aí é difícil manter, né? É difícil manter. Eu não consigo ficar trocando valores, ou seja, aumentando valores
a cada minuto que alguém me fala isso, porque senão gera custo maior dentro da minha operação, que gera um custo maior que eu vou ter que aumentar o meu hambúrguer e que no final quem vai sofrer é o cliente e eu também, porque às vezes o cliente deixa de comprar porque está um pouquinho mais caro. Então, ou seja, é uma jogada de cintura ali grande que tem que ser E feita. você falou da parte de custos, aí a gente está falando de custo de pessoal, né? Uhum. Mas especialmente agora a gente tá com os preços A variação voando, está muito né? grande, a variação está muito E grande. como manter isso, como não repassar ou repassar o menos possível, porque o É. cliente reclama, né? Eu tento ter, se for o caso, aumento uma vez por ano. Então, ou seja, dentro desse um ano, tudo que tiver de variação eu tenho que segurar, tanto para mais quanto para menos, né? Então, a gente vai falar hoje, por exemplo, de tomate. Tomate hoje tá na feira, tá 10, 12 reais o quilo, entendeu? 3 semanas atrás, eu tava pagando 4. Ou seja, a inflação de zero ponto, não, que não tem zero nenhum, é 100%, né? Eu tô falando de um produto específico, lógico. Mas não só ele, né? Tomate, alface, Queijo, né? queijo. O queijo ele deu uma estabilizada. Ele chegou a aumentar muito, principalmente perto da pandemia. Eu me lembro que chegou a 50 e poucos Eu reais o falo que é o quilo. dólar da gastronomia, é o queijo. É o queijo, é verdade. A carne aumentou bastante. A carne aumentou bastante também. A carne no meu hambúrguer eu tive um aumento de quase 50% na carne. Caramba. Que o meu fornecedor estava segurando bastante, só que aí chegou uma época que aumentou agora, há pouco tempo atrás, aumentou 2 vezes seguidas a arroba, aquelas coisas todas da carne, então não teve jeito, ele teve que aumentar, então, ou seja, eu estou aí há 6 meses trabalhando com preço antigo, porém com preço novo de carne. Então, ou seja, esse mês agora a gente vai ter que fazer uma alteração. Estava segurando, mas não vai ter jeito. Então, o que acontece com tudo que tem variação de preço dentro do mercado, né? Você tem que procurar alternativa. Sempre. Todo dia você tem que ter jornalzinho de mercado para você, sabe, aplicativo ali que te mostra lá, hoje o leite aqui está mais barato, o tomate ali está mais barato, e assim por diante. Lógico, sempre mantendo a qualidade, não tem jeito, não adianta você querer comprar um leite, sei lá, que é semi-desnatado, sendo que você usa um leite integral, entendeu? Não dá, porque senão você muda a qualidade do seu produto também. Então você tem que manter a qualidade. Então você sempre tem que ter fornecedores diferentes para você sempre consultar. Então toda semana eu faço uma lista para 3, 4 fornecedores. Ó, preciso disso, disso e disso. Aí cada um me manda. Aí eu peço cada um o que está mais barato em cada um, entendeu? Batata é uma coisa que aumentou bastante de um tempo para cá. A batata, eu mantenho a mesma batata desde quando a gente abriu. Eu tenho 3 fornecedores diferentes. Eu peço para os 3 toda semana. Compre um em específico, porque além dele me garantir a batata congeladinha certinha, o preço dele também tá bom. Mas às vezes ele tem uma variação, eu pego com outro. Mas se você manter também fidelidade com o distribuidor, você acaba tendo algumas vantagens assim de descontos tal que te ajuda também no dia a dia da precificação, né, no nosso CMV, né, que o senhor sabe muito bem, Sim, dessas coisas aí. com certeza. E vamos lá, até voltando um pouquinho na tua história, você falou que vocês começaram bem de raça mesmo, né? Cara, E como que foi? Você foi se especializar, procurou algum sim. curso, alguma formação, ou começamos na raça mesmo, pesquisando, foi para cima? Quando eu decidi assim, vamos fazer hambúrguer, porque na verdade, como eu falei, a gente que olhou massas para fazer, que eu sempre gostei de fazer macarrão, essas coisas, sempre fiz com a minha avó, com a minha mãe, então sempre foi uma coisa que eu gostei. E então eu comecei a ver parte de massas e tal, mas eu comecei a cair em alguns vídeos de youtuber aí, né, de hambúrgueres, né? Então, eu comecei a ver muito vídeo, muito. Aí ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Eu falei, vamos fazer uns testes. Aí eu peguei e fiz maionese, fiz o pão, fiz o hambúrguer, fiz a cebola caramelizada e tal. E fiz uns testes em casa. Minha filha, minha mulher, tal, não sei o que, beleza. Aí chamou um amigo, o que você achou? Minha cunhada. Minha cunhada adora fazer, quando eu faço teste, minha cunhada. Então, aí, beleza, o que vocês acharam? Achei legal, gostoso, tal, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, aí a gente começou a fazer. Ou seja, até então eu não tinha nenhum curso, especialização, nada referente à cozinha, restaurante, nada disso. Telecom, basicamente telecom. Tá bom.
Abrimos em 2017, final de 2017, dia 19 de dezembro. Olha que dia legal para abrir uma hamburgueria. Bom, Mas assim, esse abrir não foi assim, vamos lá e abriu, né? Eu tava com um carro quebrado, sem dinheiro na conta. nossa. Falei com um amigo meu que eu sei que ele faz investimentos assim, tipo, eu ajudo a abrir, pego ali minha parte todo mês, tal, não sei o quê, e a gente vai sendo sócio, depois você me compra minha parte, aquela coisa toda. Uhum. Fizemos toda a programação, eu fiz desenho em aplicativo no computador, tal, não sei o quê. Na hora de fazer, ele falou assim: olha, o dinheiro tive que aplicar em outra coisa e não tenho mais. Ui. É. Como eu disse, os contratos tinham caído, eu estava quase sem dinheiro, assim, zerado mesmo, com um carro quebrado e um Palio também bem zoadinho, mas beleza. A Meriva, lembrei. A Meriva quebrada, com câmbio quebrado e tal. E o Palio, que era da empresa de telecom, todo atrasado de documentação. Nossa. É, ou seja, cara, aí eu consegui, nesse meio tempo que ele falou, não tenho mais, e surgiu a oportunidade do salão pequeno, como eu comentei, eu consegui um serviço de telecom, em um hospital, bem legal, o contrato, assim, né, o serviço em si, e eu consegui vender a Meriva mesmo com, a embreagem quebrada. Ou seja, entrou um dinheiro. Esse dinheiro eu apliquei, vamos dizer assim, na hamburgueria, comprei tudo que podia, a maioria usado, né? Balcão, fritadeira. Não, fritadeira não, a fritadeira era nova. Mas a chapa. Meu tio é marceneiro, pedi para ele fazer uns balcões tal. Comprei isso aqui, pedi aí emprestado para um amigo meu, acho que foi uns 15 mil reais, ele me emprestou e a gente abriu. Então, assim, mas foi atropelando. Então, os bancos, eu acho, não sei se você se lembra, que tinha os bancos de madeira de pallet. Ah, sei, Eu sei. que fiz. As luminárias, que são baldes, né? Balde Sim, sim, aqueles balde de alumínio sim. invertido. Eu que fiz, a elétrica, eu que fiz. Você entendeu? Foi assim, foi na raça mesmo pra gente poder abrir. Beleza, a gente abriu em 2017 e com a ideia de falar assim, beleza, tá aberto, vamos lá. Sem experiência nenhuma na área, eu nunca tinha trabalhado em restaurante, nada, né, e nenhuma formação. Em 2018, eu comecei a fazer, no meio do ano de 2018, eu comecei a fazer técnico em alimentos na ETEC. Fiz o vestibularzinho lá, tal, entrei e eu fazia o vestibular, a ETEC à noite, mesmo com a hamburgueria aberta. Então ficava minha esposa, os amigos lá que trabalhavam, minha cunhada tinha começado a trabalhar com a gente. Não é só comer, né? Tem que trabalhar também, né? É, aí, beleza, do ano de 2018, eu comecei a fazer o curso técnico em alimentos, um ano e meio. Ou seja, final de 2019, terminei o técnico em alimentos. Então, me formei como técnico em alimentos. Porém, no meio do ano de 2019, eu comecei a fazer faculdade na UTEC, de manhã. Então, eu estudava na UTEC de manhã em 2019. À tarde, no meio da tarde, eu corria para Telecom, que eu ainda tinha um pouquinho, e compras para hamburgueria. À noite, eu começava na hamburgueria às 5 horas, umas 6:30, quase 7 horas, ia para a ETEC e terminava, e estava tendo TCC, inclusive, terminei em 2019. Certo? Ou seja, 2019 foi um ano totalmente quase que estudo, né? 2020 eu continuei na faculdade, porém já entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia, então aí eu parei a faculdade, ou seja, fiz 2 semestres, 2020. Aí pandemia, 21, 22, ainda não. Aí 23 eu voltei para a faculdade, meio do ano de 2023, para terminar. Fiz, fiz até o final do ano de 2023, início de 2024, como o senhor bem sabe, a faculdade fechou, mandou todo mundo para outras faculdades. 24 eu procurei outras faculdades, porém elas me pediram um ano para fazer a mais. Eu falei que não queria, porque faltavam 3 meses de aula. Aí eu não estudei em faculdade em 2024. Aí agora no início de 2025 eu voltei para a faculdade. Vai ter que fazer um ano de qualquer jeito. Voltei para a faculdade e estou fazendo a faculdade de gastronomia para terminar. Porém, nesse ano de 2024 até, eu fiz vários cursos, vários, no Senac, que inclusive indico bastante. Fiz comida portuguesa, francesa, italiana, sushi, sashimi,
Agora eu terminei um agora no começo do ano de comida de boteco. Tem mais um que eu tô esquecendo. Já tinha feito um lá no Senac também de hambúrguer artesanal, né? Então, assim, ou seja, até a abertura da hamburgueria, eu não tinha nenhuma. Não tinha feito cursos, nada referente àquilo. Porém, quando eu entrei, aí sim eu fui me especializando. Participando de feiras, fiz pau e várias outras coisas. Conhecendo produtos como fornos, racional e várias Show. visitas, visita técnica até, para poder ter uma base melhor, para poder sempre montar, Show. melhorar a hamburgueria, né, no caso. Até no nosso episódio inaugural com a Joa Bud, ela falou isso, né? Falou, cara, você pode começar, você pode aprender e depois você vai Uhum. ali se organizando, né? Também a gente teve um episódio com a Joelma, não sei se ela foi sua colega, acho que não, que ela era da noite. Sim, já, não, se for a peraí, É que ela a... tem hamburgueria? Não, não, ela Ah, não tem tá, não. outra. Ela tá em outro segmento. E ela falou assim, cara, não é porque você não tem hoje condições que você não pode começar. Uhum. Tem muito curso gratuito, muito Tem. curso livre, tem muita coisa boa aí já no mercado. Eu vou te falar, eu mesmo sou um desastre em confeitaria. Mas é um desastre com todos os Ds, Es, Es. Cara, eu tava fuçando ali, encontrei ali 2, 3 cursos de graça. Ah, bota meu nome aí. Tô dentro. Ah, Henrique, mas você é professor. Bicho, não tem dessa. Eu acho que assim, e acho que a sua trajetória mostrou muito isso. Cara, vamos aprender, vamos continuar, Sim, vamos sim. desenvolver. Que isso? Eu queria ter opções pro seu negócio, né? Sim, sim, com certeza. Porque as opções para o negócio e a satisfação pessoal também, né? Porque assim, é você participar de um curso, por exemplo, no Senac, né? Eu falo muito do Senac que a estrutura deles é Os muito caras boa são mesmo, tá? incríveis. Eu vou te Patrocina falar. nós, né? O Senac então assim, a estrutura e o network, cara. Então assim, isso não é, quando você faz um curso assim de gastronomia ou qualquer outro curso, você não tá só fazendo curso para adquirir só o conhecimento para você. É o tal do network, é a rede de relacionamento que você faz. Então, você pega o meu celular, tem grupos grupo de sushi, sashimi, comida árabe, não sei o que, entendeu? Você manda alguma dúvida que você tem, alguma coisa, meu, e aí, alguém sabe disso? Eu não sei, mas eu conheço quem sabe? Uhum. Então, assim, você consegue fazer uma rede de relacionamento que é muito bom. Então, sim, os cursos, eles servem para você ter a sua base, mas também a rede de relacionamento, né? E eu tava até conversando, na época eu trabalhei numa distribuidora, estavam falando de todo mundo, eu trabalhei na Mega G muito É, tempo, né? Abração aí, Beth, galera. E patrocina nós. eu não patrocinando, não. E tava até conversando com o pessoal do hambúrguer e eles comentaram que falou que a comunidade do hambúrguer também é uma galera que tá próxima, tá sempre trocando conhecimento, conversando, né? Uhum. Assim, tem uma galera da parte de hambúrguer, né, eu não, vamos dizer assim, eu não participo porque eu não conheço todos muito a fundo, né? Já fiz uma gravação com algum desses YouTubers que é o Perrone, por exemplo, né? A gente fez um hambúrguer lá de frango que Da até tem no hora. meu cardápio, frango com creme de milho e tal, né? Tive a oportunidade de conhecer o Thiago da Smartburg no Smart Fest que ele fez a primeiro dele, na verdade. Já encontrei com ele na FISPAL, e cara, super gente fina, 3 metros e meio de altura. Cara, super gente fina. Então, assim, tem uma galera que realmente, se você for pensar, tem uma comunidade muito grande, né? Eu não participo não porque eu não quero ou porque eu acho que. Não, são oportunidades da vida ali que não tem a gente não está conectado no momento, né? Vamos dizer assim. Pode ser que daqui a um tempo a gente esteja na mesma turma, vamos dizer assim. Mas é uma galera que realmente se fala muito, né? Eu vou falar de novo o nome do Thiago. Pode Cara, falar. ele me ajudou bastante, porque no começo, como eu tinha dito, eu não tinha experiência, não tinha os conhecimentos. Eu conheci ele nesse Smart Burger dele lá, que foi no Smart Fest, que foi em Osasco, em 2017. O cara veio, a gente conversou, eu falei que estava querendo abrir hamburgueria, falou, tá, anota meu número aí, se tiver alguma dúvida, me manda. Mandava para ele, cara, me ajuda aqui, ó, cheddar, onde eu pego? Tem esse fornecedor aqui, sacola, sabe? Assim, e assim vai. Então, ou seja, é uma comunidade realmente que se ajuda. Não digo que é 100%, lógico, né?
Como eu trabalhava numa empresa que a gente sempre falava, tem alguns que tem pano preto, né? Que fecha aqui e Uhum. fala, opa, não, aqui você não nem chega perto que a gente não vai conversar. Mas não, mas é uma comunidade é bem unida, assim, realmente. Cara, você falou de um outro negócio, até lá no comecinho, que é a sua cebola caramelizada, Uhum. artesanal. Vocês fazem tudo ali, tem todo um processo. Quando você vai criar, isso vem muito de você, já assim, não, peraí, vou dar uma olhada aqui. Ou você também faz um tipo um benchmarking, dá uma olhada no mercado, às vezes até lá na gringa. Como que é o seu processo de criação? Eu acho que tem acho que tem as duas coisas. Se você for ver nosso cardápio, eu tenho alguns hambúrgueres que são, posso dizer, autorais, porém com referência de alguma coisa que eu vivi na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um Baiana. O Baiana é um hambúrguer que ele vai carne do hambúrguer normal e é, é, linguiça calabresa defumada. Em cima vai uma cebola com um pouco de pimenta e o queijo em cima. O que que ele é? É uma pizza que eu gosto muito, é o Baiana, a pizza baiana, entendeu? Então, fiz uma releitura para dentro de um hambúrguer. Tem um outro que a gente chama de costela, costela premium. São 200 gramas de carne de costela, da parte só da costela. E em cima ele vai o queijo, uma cebola gratinada no shoyu na própria chapa, embaixo rúcula. Da onde veio isso? De um restaurante que eu ia, que era o Trilha da Costela, Ah, que apareceu do Jacan na lá, né? Jacan, é ali na Moca, perto de onde eu moro. Hoje mudou o Hoje nome e mudou. tal, né? Eu descobri até, abrindo aspas aqui, Aham, o cara que era lá o cozinheiro, pelo menos foi um aluno meu que me contou, aham. que o cara que era o cozinheiro, que até apareceu brigando lá, ele comprou, Hum, e aí hoje chama espetaria, né? Espetaria Jatobá, que até tem baladinha tal à noite, parece que é dele, ah, né? tá. Do carinha lá que É. brigou. Então, nesse trilho de costela, você pediu uma costela lá, ela vinha com rúcula, shoyu e tal, não sei o que, e cebola. Ou seja, eu trouxe ele pra lá também. Eu tenho uma outra que a gente chama de pizza. Ele vai uma carne, em cima vai um creme de requeijão, gorgonzola, mussarela, ou seja, três, quatro queijos ali, e embaixo ele vai um pouco de molho de tomate, esse creme, e em cima vai tomate, azeitona e um pouquinho de orégano. Então tem uma hora que você está comendo, você está lembrando uma pizza quatro queijos e ao mesmo tempo um hambúrguer. Então assim, são criações que me remetem a algumas coisas que eu gosto, que eu vivo ali, e outras referentes, tem algumas coisas de mercado mesmo. Se você for pensar no crisp, que a gente tem lá cebola crisp, bacon crisp e o creme de cheddar. Se você for ver, vários outros lugares tem, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente vê no mercado, que tem uma tendência, mas tem outras que são realmente criações que são nossas ali de referência. Tem um que a gente até tirou um pouquinho, mas ainda tem pessoas que pedem, que é o de estrogonofe. Então Caramba. é um hambúrguer de frango, por exemplo, com um creme de milho, que vai o champignon em cima e um pouquinho de batata palha, entendeu? Então a gente faz algumas coisinhas assim Nossa, que diferenciadas mesmo. legal, cara. É uma coisinha Que diferenciada. legal. Outra coisa que eu lembro quando eu fui lá, você também comentou aqui, e eu também sempre comento nos episódios, cara, a família chegando junto, né? Sua Uhum. esposa tava Não, lá, minha sua esposa tá lá todo dia, filha, na verdade. galera vai pra cima, né? Uhum. E é tranquilo pra gerir isso? Não, não é. No início, minhas filhas trabalhavam comigo, né? Até mesmo porque a gente não tinha condições assim de contratar pessoas e tal, então elas ficavam no caixa, atendiam, tal, não sei o quê. Aí com o tempo foi tirando, elas foram vivendo a vida delas, tal, mas especificamente ficou eu e minha esposa trabalhando todos os dias, a gente tá lá, né? É fácil? Não, não é, porque o convívio ele fica muito, tipo, 24 horas, né? Então você tá trabalhando, você tá em casa, você sai para ir trabalhar, ela vai junto, você volta para casa, entendeu? Não, o convívio não é fácil, mas tem que saber lidar. Eu, pelo menos, como eu sempre fui do mundo corporativo, eu sempre tentei separar um pouco o que que é trabalho e o que é casa. Ela não consegue muito. Tem ali, a gente tem ali os nossos arranca-rabos, né, vamos dizer assim, mas é coisa do dia a dia, ou seja, são coisas da vida, na verdade. Tem que saber lidar, não tem jeito, né? E uma coisa que eu até vi esses dias, te acompanho, é vocês conseguiram parar, né? Parece que vocês fizeram uma viagenzinha aí. Ah, cara, é assim, eu sempre gostei muito de viajar, né? A gente sempre, antes mesmo de ter a hamburgueria, ou melhor, antes de ter a hamburgueria, a gente se viajava muito mais, né? Mas depois que a gente teve a hamburgueria no primeiro, segundo ano, eu acho que a gente não conseguiu muito
Até que não, vamos dizer que uns 2 anos a gente não conseguiu fazer uma viagem legal, assim, de bastante tempo e tal. Às vezes ia pra praia num dia, voltava no outro, alguma coisa assim, mas viagens assim, vamos pra tal lugar, tal, não conseguia. Mas de um tempo pra cá, eu tento manter pelo menos uma viagem por ano, de uma semana, pelo menos, eu tento manter. Então a equipe fica lá, né? Minha cunhada que a gente pode chamar ela de gerente, ela que fica mais à frente. E aí eu dou uma reforçada na equipe com pessoas que já trabalhavam com a gente, já trabalharam, né, na verdade, com a gente, e que conhecem bem o negócio, estão em outros empregos e outras situações. Porém, nessa semana que a gente estira, eu sempre peço para dar uma reforçada. Então eu chamo uma galerinha que me ajuda bastante, na verdade, quando eu não tô, entendeu? E sim, a gente viajou, foi mais um, né? Na verdade, o terceiro que a gente fez, o Cruzeiro. Meu, dica, hein? Muito bom, pode fazer. É, Costa Pacífica, ó. Ó, aí ia ficar chique demais. Cara, não, é muito bom, é muito bom. É balado o dia inteiro, noite inteira, comida, bebida. Então, para quem gosta de gastronomia, você vê ali os pratos sendo preparados ali por chefes renomados, internacionais, né? Tive a oportunidade de conhecer o chefe, não conversar muito, que ele é italiano, né? Mas o chefe geral de toda a cozinha Caramba. do navio, né? Cara, é gigantesco aquele lugar. Então, assim, é muito bom. Indico bastante. Então, sim, a gente fez uma viagem, foi muito bom, até mesmo para renovar a energia, né, cara? Porque você chega num momento que realmente você precisa dar uma paradinha só para dar uma descansada. E no navio é legal porque nem celular funciona, né? Então, não adianta Desliga me ligar. total, né? Não adianta me ligar. E a operação rodou certinho? Rodou, rodou. Teve uns probleminhas, mas como eu te disse, a gente chama pessoas que já estavam lá e aí elas sabem como resolver, né? Ou seja, teve um problema com queda de energia lá e não voltava, mas o menino, que é o Vinícius, conseguiu resolver. Então, tem algumas coisinhas, mas que são coisas do dia a dia que o pessoal conseguiu botar pra frente. Show de bola. Vamos falar um pouquinho de equipe? Bora? E é interessante porque é uma coisa que eu tô ouvindo demais da galera. Um lado reclamando que não tem emprego e outro lado não quer trabalhar. Como que é isso daí lá pra vocês? Cara, eu lido com pessoas desde os meus 18 anos. Então, eu sou do mundo de telecom, eu trabalhava numa empresa que a gente cuidava de empreendimentos no Brasil inteiro, né? Então, eu era responsável, por exemplo, eu cheguei a ser responsável por equipe Brasil de 350 pessoas, Caramba. tal, Então, assim, eu lido com pessoas há muitos anos. Então, lidar com pessoas dentro da hamburgueria, no caso, a gente chega a ter, no final de semana, juntando com entregadores, a gente chega a ter 16 pessoas. E isso eu preciso trabalhar, né, mas não tem emprego, é assim, dependendo do emprego que você quer, realmente não tem. Mas se você não for capacitado para aquele emprego que você quer, você não vai ter aquele emprego. Então você tem que começar em alguma coisa. Esses dias mesmo eu falei com um rapaz lá, que trabalhou com a gente já umas 5 vezes. O que que é trabalhar com a gente 5 vezes? Ele entra, daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele entra, depois ele não vai mais. Então, assim, falei pra ele, o que que você quer fazer? Não sei. Mas você quer trabalhar com o quê? Não sei. Mas, não sei. Então, assim, você tem que ter um pouquinho de direcionamento. Não tenho nenhum direcionamento? Vou trabalhar na hamburgueria. Vou trabalhar na hamburgueria. Parecer uma oportunidade melhor, que é um caminho que eu quero? Vai, mas alguma coisa você tem que começar. Existem muitas vagas hoje no mercado, tenho amigos dono de mercado e tal, que eles precisam. Dono de mercado, padaria, fábrica de tinta, Godinho Tintas, ó. É, Então, que sempre precisam, né? Mas às vezes as pessoas realmente não querem aquele tipo de serviço. Eu concordo. Você tem que procurar o que você quer para sua vida, para o seu futuro. Eu concordo. Mas a partir do momento que você não tem ainda esse direcionamento, ou você não tem a capacidade técnica ou alguma coisa, você tem que começar por algum lugar. Então, o mercado, sim, tem bastante emprego, tem bastante pessoas procurando, só que essas pessoas que estão procurando, elas não querem, às vezes, por exemplo, trabalhar numa hamburgueria que trabalha de segunda, no nosso caso, de terça a domingo. E a gente trabalha só das 5 da tarde às 11 da noite, né? Lógico, é 11 horas que você vai embora? Não, não é 11 horas que você vai embora. 11 horas a gente para de pegar pedido. Se tiver gente ainda no salão, você acaba de terminar, você acaba de atender essas pessoas. Aí essas pessoas vão embora 11h40, aí você tem que limpar toda a estrutura, tal, não sei o que, você vai embora meia-noite e pouco. Sim, às vezes. Às vezes ontem mesmo a gente fechou, era 11h20. Entendeu? Então, assim,
Então, as pessoas não querem ter o compromisso de todo final de semana trabalhar, tal da escala 6x1, né? Então, tudo isso influencia, mas que tem vaga e que tem gente, isso eu concordo plenamente. Agora, casar os dois é realmente um pouco mais difícil. Certo. A gente tá passando por tudo aqui. Falamos de delivery, falamos de Uhum. equipe. Vamos lá. Agora, pensando no cara que tá assistindo aqui e que quer começar a hamburgueria dele. Ainda dá pra ganhar dinheiro com hambúrguer aqui em São Paulo? É, não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque assim, para você montar uma hamburgueria, hoje, com a experiência, o que a gente consegue, que eu consegui adquirir um pouco aí nesse prazo que a gente tem a hamburgueria, eu posso dizer que você tem que fazer o que todo mundo fala que você tem que fazer quando você vai abrir uma empresa. Faça estudo de mercado. Verifique quem são os seus concorrentes ao lado, quantas lojas tem ali próximo, qual é o seu raio de atendimento, como que você vai conseguir contratar pessoas para trabalhar naquele lugar, você vai ter entregadores para você poder fazer, não, eu vou contar 100% com a estrutura do iFood para fazer minhas entregas. Você sabe quanto que custa para fazer isso? Sabe qual é a porcentagem que o iFood cobra? Real, né? Não é só, não é 28%, não, real, e mais a maquininha e mais não sei o que, e quanto você vai gastar e quanto você vai cobrar. Então, assim, tem que fazer um estudo. Dá para ganhar dinheiro? Lógico, tem lugar para todo mundo, mas qual o volume que você precisa vender, qual o volume que você precisa ter ali de movimento naquela rua para você fazer? No nosso caso, a avenida que a gente está é uma avenida principal do nosso bairro, porém não é uma avenida de passar pessoas o dia inteiro, tal, não sei o quê. Então, a gente conseguiu ter o nosso lugar lá, já vai para 8 anos, a gente conseguiu fazer o nosso nome e até tem estudos aí que falam que os 7 anos é uma data legal, a gente conseguiu fazer, mas para você abrir hoje uma hamburgueria, depende muito da onde você vai estar, qual o valor que você vai pagar de aluguel, pessoas para trabalhar, produto que você vai ter, a ideia que você vai ter para poder mostrar para o pessoal que vai comprar o seu produto, ou seja, bastante coisa. Eu vou manter a hamburgueria, só que a gente vai estar agora abrindo para o almoço e vai mudar um pouco o cardápio. Então eu vou ter pratos ali com panela mineira, tem algumas coisas que a gente já está montando para poder mudar. Não mudar, hambúrguer vai continuar. Eu vou ter meus hambúrgueres. Não 100% do que eu tenho hoje no cardápio, porque tem muito. Mas a gente vai ter uma mudança, um pouquinho de mudança para poder atender outros tipos de público também, entendeu? É Show. isso. Você falou aí de iFood. É iFood ou é iFod? O que você acha? Pergunta bem Silvio Santos dessa, né? Cara, eu sempre brinquei também com essa palavra, né? E se fode, né? Então, assim, no início o iFood me ajudou muito. Porque a gente não tinha uma divulgação, a gente não tinha ah, pessoas que podiam colocar o nosso nome no mercado, vamos dizer assim. Então, onde a gente achou um suporte, vou dizer assim, para poder divulgar a nossa marca, divulgar o nosso produto? Dentro do iFood. Então, assim, para você iniciar, eu falo 100%. Vai e começa com o iFood. Eu tenho iFood hoje? Tenho, continuo com o iFood, mas eu tenho o meu aplicativo que não precisa baixar, só clicar no link lá, os pedidos automáticos, né? Clica no link, você faz o pedido lá, a plataforma é muito parecida com o iFood e você faz o pedido lá direto com a gente. Qual a diferença do produto do iFood com o produto da hamburgueria no nosso aplicativo? Nenhuma, né? O que que é diferente? Né? Um pouquinho, La Plata. La Plata é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o iFood você consegue fazer uma divulgação dentro da própria plataforma, só que além da porcentagem que ele te cobra, dependendo da divulgação que você faz, ele te come um pouco mais ainda. Ou então ele dá cupons para as pessoas, mas ele tira de você, entendeu? Então, assim, é muito cuidado que você tem que ter, verificação de valores que você gerou dentro do iFood para você não ter perda. Porque se você não tomar cuidado, você paga para trabalhar, entendeu? Paga para trabalhar. Então você tem que ter o seu cuidado de precificação dentro do iFood e o controle do que você está fazendo de divulgação dentro do iFood, porque senão você paga para trabalhar. Você gasta mais com o iFood do que ele te gera de rentabilidade. Bicho, eu tava vendo hoje. Acabei de ver um pouquinho antes de entrar aqui que parece que vão meter o break aí, né? A gente tá gravando hoje, é 21 de março.
falou que, se eu não me engano, é dia 31 e dia 1º estão falando que vão parar tudo. Como Então, assim? bom, o iFood vai parar. Greve. O iFood entregadores ou o iFood Entregadores, o plataforma? entregadores, Ah, os sim, isso aí eu já entregadores. ouvi falar. Então Não, mas eu não uso a imagina. estrutura do iFood para fazer entrega. Então, é isso que salva, né? Porque Não, não, imagina o cara não. que só tá no iFood. Cara, se eu usasse a plataforma do iFood com o entregador do iFood, na média, o contrato diz 28%, mas aí você tem mais a taxa de mensal, lá, taxa administrativa, e você tem mais a taxa de Antecipação, aí tem uma mais uma porrada de antecipação. coisa. E aí, se você usa aquele cartão lá que eles fornecem lá, na verdade você passa como crédito, mas na verdade sai como débito. É uma bagunça total. Bagunça sim, né? Generalizada no sentido de que você tem que se controlar. Ou seja, hoje eu uso o nosso entregador, então a taxa ele fica menor, fica, acho que é 12%, se eu não me engano. Isso. Só que aí mesmo assim você tem que se controlar também, porque tem a maquininha, que é mais 3,5%, e dependendo da forma de pagamento, tem 3,5%, que é no cartão de crédito. E eles têm o Pix dele, né? Então, ao invés de o dinheiro cai para eles para depois também cair. E demora 30 dias para cair na minha conta. Então você tem tudo isso. Então eu não uso o entregador do iFood. A gente tem o nosso entregador faz a nossa entrega, mas as entregas do iFood também. Então não sei como que vai ser a questão do iFood parar. Porque assim, os entregadores pararem, não sei até quanto vai afetar a plataforma em si. Não sei como vai ser. Mas eu imagino assim, uma operação hoje 100% dependente de iFood. Aí a galera mete o break lá, ó, não vamos, e acho super válidos. Estão querendo também condições melhores, os caras trabalham pra caramba. Não vamos rodar hoje, vamos parar, todo mundo. Meu Deus, o Se você não restaurante tiver, se você não tiver o seu entregador, realmente vai ser bem não, vai complicado. ter que fechar no dia, né? É. Vai ter que fechar. Você não pode depender só de uma coisa, né? Vamos dizer assim. É que teve algum. Acho que a RAP na minha região não atende. Então eu tenho de falar de aplicativos somente o iFood e o nosso, né? E o nosso. Mas eu tenho salão também. Mas para quem trabalha 100% no delivery, tem que ter outros meios que não dependa somente de uma plataforma ou de um entregador especificamente, né? Então realmente você tem que ter um jogo de cintura aí para poder trabalhar. Perfeito. E a gente já está chegando perto do final. Ah, como que é a sua rotina? Porque você tem que fazer a compra, Uhum, você é o financeiro, uhum. é ali, porque até a parte de marketing. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui. Aham. Como equilibrar todos esses pratinhos? E ainda tem a casa para cuidar, os filhos, né? Exato. É, realmente. Tipo, eu tava assistindo até esses dias um episódio do Pesadelo na Cozinha, Jacan, e aí pergunta pra você, e você faz o que aqui? A pessoa faz tudo. Ah, mas quem faz tudo não faz nada, né? Aquela Sim. coisa, né? É, assim, no início era muito mais complicado, porque eu não tinha os distribuidores corretos, eu não tinha o caminho das pedras certinho e tal. Hoje eu controlo muito mais fácil, vamos dizer assim. Nosso bendito aplicativo de mensagens, né? Ajuda muito, ou seja, manda mensagem, ó, tá precisando disso, disso e disso. Aí a pessoa manda a resposta, fala, eu quero isso, 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 e acabou. Ou seja, sei lá, em 1 minuto você consegue fazer compras, né? Vamos dizer assim, pagamentos, tudo pelo celular. Antigamente você tinha que ir em banco, ficar em fila, aquela coisa. Nossa. Então, assim, como é a rotina? Cara, eu sinceramente hoje eu consigo até abrir para o almoço. A hora que abre o palmo vai ficar um pouquinho mais Vai corrido. abrir para almoço vai ser totalmente diferente. Mas hoje eu consigo ficar até em casa mesmo, assistir uma série, assistir algum. Como eu estava falando de episódios e tal, até consigo fazer algumas coisas. Alguns dias de semana não, eu fico o dia inteiro na hamburgueria, até já fazendo mise en place, fazendo pré-preparo, manutenções, né? De geladeira, manutenção, sei lá, banco, várias coisas acontecem, né? Modificações, né? Porque tudo que tinha da hamburgueria anterior, mesmo, se você for olhar lá hoje, é quase nada do que tem hoje, né? Do que tinha anteriormente, hoje a gente mudou muito. Então, as bancadas, não tem mais nada de madeira, como a gente foi aprendendo, né? Ah, não pode madeira, não pode pano, não pode um monte de coisa, né? Então, aí você vai Sim. retirando, você vai modificando. Hoje a gente está com uma estrutura totalmente diferenciada. Então,
A gente consegue atender legal. Fritadeira, você tem que trocar o óleo, né? Então, eu tenho fritadeira lá daquela de 25 litros, água e óleo, né? Então, você tem que tirar todo o óleo, esvaziar toda a água, limpar, colocar óleo novo. Então, ou seja, são coisas que você não faz dentro do horário de trabalho, você tem que fazer antes. Então, alguns dias eu tenho o dia inteiro dentro da hamburgueria fazendo várias coisas, e outros eu consigo ficar de casa fazendo pagamento, compras. Basicamente, segunda-feira é o dia de compras e pagamentos, né? Mas nos outros dias tem variações de coisas que eu faço durante o dia. Mas pelo que você tá falando, então, Consegue viver? organizando ali, dá para equilibrar, dá para ter um pouquinho de qualidade de vida também, né? Consegue. No início, às vezes não, porque você tem realmente muita coisa para fazer. Mas quando você consegue ter uma estrutura de distribuidores que já te atendem, que você confia e tal, né? BRF, por favor, né? Não, porque tem algumas complicações. Você pede um dia para que você está esperando aquele produto naquele dia, ou segundo dia, e o produto não vem. Bacon, né? No caso, BRF. Bacon, cara, a gente usa 40 quilos, não, 60 quilos de bacon a cada 2 semanas. Então assim, se o bacon, você tá acabando seu bacon, você pede para chegar na quarta, não chega, e aí? Você tem que comprar correndo no mercado ou pedir para outro fornecedor, entendeu? Então, quando você tem um atraso na entrega, te gera problemas que você tem que resolver de uma outra forma. Mas consegue ter vida, viajar, como a gente falou, né? Ter algumas coisinhas. Às vezes, semana retrasada, minha sobrinha casou. Eu não fui no casamento dela. Minha esposa foi. Eu não fui, entendeu? Então tem algumas limitações, mas também tem suas benesses, né? Vamos dizer assim. Que legal. Show de bola. Acho que a conversa rendeu bastante, assim, Ada. Quero muito agradecer sua presença aí. Falar para você aqui, ó, fala um pouquinho da Olivares aí, né? Olivares Burger. A gente está ali no Parque Santa Madalena. É, Nosso Instagram é Olivares Burger BR. E a gente atende lá de terça a domingo, das 5 às 11. Delivery também. Delivery, na verdade, a partir das 6 horas. No Instagram na bio lá tem o link para você poder fazer o seu pedido e tal. A gente atende uma área dali até uns 9 quilômetros, mais ou menos. Mas tem salão, ou seja, a gente atende muita festa lá, graças a Deus. Vale a pena a ida lá, hein? Tem festa lá, às vezes, de 50 pessoas, 60, às vezes lota o salão. Só que falar uma outra coisa rapidinho para você. Com relação à hamburgueria, com relação a você trabalhar dentro do ambiente, você sempre tem que procurar melhorias, cara, sabe? Então, por exemplo, a gente trabalhava lá com pote PP para poder fazer açaí, por exemplo, que a gente tem lá. Hoje a gente trabalha já com pote um papelão térmico, tal, não sei o Nossa, que muito fecha bonito esse pote, cara. então fecha na máquina, e tal. Essa máquina, inclusive, vai ser uma que vai ser utilizada para fechar a marmita para delivery do almoço, né? Algumas coisas assim. Então, sempre Show. procurar a melhoria do ambiente e para poder atender o cliente melhor, né? Mas hamburgueria Olivares Burger no Instagram, Olivares Burger BR. Qual que é o endereço? Avenida Primavera de Caiena, 319, Parque Santa Madalena, não é Vila Madalena. Ah, Eu tenho um gerente do Santander que é da Vila Madalena e falou: tô indo aí a pé. Eu falei: não, a pé você não vai. poder até pode, acho que ele deve Pode, estar no caminho vai até pagar um agora. pedágio, vai chegar lá. Mas é isso aí. Não, mas com certeza vale super a pena conhecer. Sim, Então, vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo também. beleza. Mais uma vez, Adá, muito, muito obrigado. Obrigado a você, Henrique. Um abração para sua família, cara. E é muito legal. A filha dele lá no corre, a esposa também, o dia que eu fui lá, foi muito legal. Tem que voltar, já faz um tempinho, né? Verdade. Desde a última vez. Faço questão disso. E quero agradecer, antes de falar da sua audiência também, agradecer aqui o pessoal da ADS Sampa, do Teia Coworking, Sim, muito mais bom. uma vez por esse espaço maravilhoso, por representar aqui junto com a gente, tá? E aquele pedido de sempre. Deixa o seu like, seu gostinho aí, ativa o sininho para você receber Chininho. as notificações. Se inscreve aqui no canal, isso nos ajuda a ter força, a continuar. A gente até brincou aqui de patrocínio, né? Mas precisa ter uma galera aqui, Com senão certeza. não consegue patrocinar, a gente não consegue continuar também, tá? Ficou com alguma dúvida ou quer trocar alguma ideia? Eu repasso aqui para daí, pode deixar o comentário Com certeza. aqui embaixo também, ou deixa só um oi, só para a gente subir a relevância do vídeo e poder aí também inspirar mais pessoas, né? Ouvi uma frase hoje, cara, que eu achei muito legal, que o burro, ele
só erra. Uhum. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. E o gênio é o cara que aprende com os acertos e com os erros dos outros. Então, muitas vezes, pô, quero montar minha hamburgueria aqui. Cara, vou assistir aqui um podcast, Sim, né? Tem um aprendi muito. episódio também, já mencionando o Alisson lá do Burger no Papo, que Verdade. tem um episódio daí, também tem de uma galera para você que gosta. Cara, já diria o ET Bilu, né? Busca conhecimento numa dessa daí, é o caminho das pedras que você falou. Sim. Muitas vezes já tem a galera que passou aí na tua frente aí já fica mais fácil. Sim, É concordo verdade. plenamente. Realmente, a busca de informações de quem já passou por isso ou te indique vários caminhos aí que você pode não sofrer tanto quanto outras pessoas, mas realmente buscar o conhecimento é muito bom. É isso aí. Então, galera, ficamos por aqui. Até a próxima semana, sempre quinta-feira, 8 horas da noite, estreando aqui o Manjericast no YouTube, Spotify e plataforma que você preferir. Então é isso. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.